Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É esse Deus que é poderoso para nos guardar, desde agora e para sempre. Que seja a glória, seja a honra, seja o louvor para sempre. Amém. Amados irmãos, como foi dito, nós continuaremos a série de exposições eu ia falar sermão da montanha. Nos cânticos de peregrinação, nos salmos de peregrinação. Hoje então leremos o Salmo 121, abra sua Bíblia e leiamos juntos, a partir do título. Você acompanha a leitura da palavra do Senhor. Cântico de romagem. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio que temos de cultuar a Ti, ó Deus, de adorar o Teu nome, de bendizer-Te, ó Deus, de poder nos apresentar a Ti com cânticos, com orações e com louvor que vem do nosso coração. E agora, Senhor Deus, nós estamos em um momento especial do culto ao Senhor. Um momento onde o Senhor fala a nós. Um momento onde nós nos calamos e ouvimos a Tua palavra, Deus. E nós queremos agradecer a Ti por este privilégio. É o Senhor, ó Deus, quem se revela a nós. É o Senhor, ó Pai, quem nos faz conhecer mais e mais a Tua palavra. E nós queremos bendizer a Ti e suplicar ao Senhor que faça com que não apenas sejamos ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes. Que o Senhor nos faça entender o que está escrito aqui, ó Pai. Que o Senhor dê iluminação ao nosso coração, pois não há capacidade em nenhum de nós para falar da Tua palavra e nem para ouvi-la, Pai. O nosso coração é naturalmente duro e se afasta do Senhor com facilidade. Nós perdemos a atenção, nós nos desviamos do caminho, e a nossa vida, ó Pai, é cheia de tropeços. Mas o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige e o Senhor nos consola. E é isso que suplicamos ao Senhor nesta noite. Tem misericórdia de nós. Usa de graça, Pai, apesar das nossas limitações. E que Cristo, o nosso amado Senhor, reluza, brilhe em nosso coração mais esta vez, mais essa noite. Para que vejamos, para que ouçamos, para que creiamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algumas sociedades que são fundamentadas, baseadas em alguns, podemos dizer, princípios. Há diversos princípios que regem diversas sociedades de tipos diferentes. Mas há alguns tipos de sociedades, principalmente mais antigas e tribais, onde há um princípio regente, chamado medo. Como assim? Vamos pegar como exemplo algumas tribos antigas ou até mesmo algumas tribos mais isoladas que existem até hoje. O medo é o que determina toda a vida daquela tribo. Por quê? Porque eles acreditam que se eles forem para a floresta, ali há espíritos que dominam a floresta. E eles precisam temer esses espíritos. Se eles têm um rio passando pela sua tribo, eles acreditam que ali mora um Deus e que eles têm que ter toda a reverência com aquele rio. Eles acreditam que se eles não tiverem bem preparados, eles serão destruídos por deuses e espíritos maus. São supersticiosos, mas o fato é que toda a vida deles se baseia no medo pelo que vai acontecer logo em seguida. Porque a qualquer momento alguém pode ficar doente porque um feiticeiro jogou um mal olhado sobre outra pessoa.
A qualquer momento, alguém pode ficar louco porque um Deus ficou irritado com ele porque ele não prestou o devido respeito àquele Deus. E numa sociedade assim, há uma coisa que pode ser feita e que eles buscam desesperadamente. Se eu tenho medo dos deuses poderosos, o que eu preciso fazer é obter poder. Então, o que eles fazem? Eles consultam bruxos, feiticeiros, pajés e etc., para participarem de rituais nos quais eles se revestirão de poder e serão protegidos para ir caçar na mata, para pescarem no rio, para enfrentarem os espíritos maus que podem deixá-los doentes. Então eles se enchem de patuás, eles fazem cerimônias com fumaça e fogo, enfim, eles buscam poder para controlar ou pelo menos aplacar os espíritos. Eles entendem que esse poder mágico, místico, é o que os protege e os guarda em um mundo perigoso e cheio de coisas para se temer. Num texto que nós lemos e pregaremos nessa noite, e ouviremos nessa noite, o nosso Senhor ensina o verdadeiro jeito de estar protegido em um mundo mau. O verdadeiro modo de estar seguro em uma caminhada perigosa. Por isso, o tema do sermão dessa noite é: confie no Senhor que te guarda. Confie no Senhor que te guarda. Há algumas considerações que são bastante interessantes que façamos antes de entrarmos no Salmo propriamente dito. Como foi dito, o Salmo 121 faz parte de uma coletânea de salmos de peregrinação, ou salmo de romagem, que era entoada pelos peregrinos que iam para as festas anuais lá em Jerusalém. Então, eram salmos de caminhada, eram salmos que pessoas entoavam com um destino em seu coração. E é bastante interessante que esse Salmo 121, obviamente, vem depois do 120, e ele tem uma relação estreita com o Salmo 120. Se nós lembrarmos do sermão da semana passada, há uma tônica no qual o Salmo 120 acaba. Ele acaba, de fato, bastante pessimista, em certo sentido. Porque no versículo 6 ele vai dizer no Salmo 120: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. É um ambiente onde o salmista parece estar preso em um contexto completamente hostil de guerra e de perseguição. E no meio de uma caminhada, isso pode parecer, de fato, desesperador. De fato, pode parecer que nós estamos em perigo no meio da caminhada. E, de fato, isso acontece. Mas o Salmo 121, então, vem para aliviar o que o Salmo 120 trouxe. O Salmo 121 é classificado como um salmo de confiança. O salmista ainda não viu o livramento do Senhor. O salmista ainda não recebeu o consolo profundo dos seus perseguidores mentirosos e que odeiam a paz e que amam a guerra. Mas ele confia que em breve, muito em breve, ele verá o socorro do Senhor. O Salmo 121, então, nos ensina a confiar neste Deus. E nos ensina a confiar no Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que nos ampara contra tudo o que é perigoso, contra tudo o que é mal e contra as adversidades dessa vida e da nossa caminhada. Por isso, o Salmo nos dá pelo menos 3 motivos para que nós confiemos no Senhor que nos guarda. Portanto, confie no Senhor que te guarda em primeiro lugar, pois somente no Senhor está o seu socorro. Somente no Senhor está o seu socorro. O Salmo começa dizendo o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Então ele faz uma pergunta: de onde me virá socorro? O socorro. Há uma certa dificuldade em entender o que significa exatamente essa expressão, eleva os meus olhos para os montes. Há 2 linhas de interpretação sobre o que pode simbolizar o monte neste salmo, e as 2 são bem plausíveis. A primeira delas é a que diz o seguinte:
O salmista é um peregrino, ele está indo para Jerusalém, então ele tem um caminho à sua frente. E quando ele olha para os montes representam um lugar perigoso, onde ele teria que passar. Era um lugar onde bandidos poderiam estar escondidos, então quando ele olha para os montes, ele sente medo, e ele pergunta, de onde vem o meu socorro? Essa é uma linha de interpretação do que significam os montes. A segunda linha, e a que eu acho mais provável, e nós seguiremos por ela nessa noite, é a que fala que os montes, na verdade, são um símbolo de confiança. Um símbolo de confiança. Então a cena muda um pouquinho. A ideia é que o salmista está caminhando, e ele sabe que o caminho dele, a peregrinação até Jerusalém, até o templo, é perigosa. E então ele levanta os olhos como quem procura socorro, e ele olha para os montes. E os montes no mundo antigo, de fato, representam segurança, representam guarda. Cidades cercadas por montes são mais seguras, porque os atalaias podem ficar em lugar alto, porque é mais difícil o exército inimigo atacar. Por exemplo, no Salmo 125, que nós veremos daqui a algumas semanas, diz no versículo 2, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Ou seja, os montes têm a ideia de segurança, de algo que protege. Isso para um judeu. Para um gentio, para um pagão que acreditava em vários deuses, os montes também significavam confiança, um lugar seguro, porque eles acreditavam que os deuses deles habitavam nos montes. Nós temos uma passagem bastante interessante em 1 Reis 20 e 23, onde o povo de Israel está lutando contra o rei da Síria. E então o povo de Israel vence uma batalha. E os conselheiros dizem ao rei da Síria, vamos mudar de terreno, porque certamente o Deus de Israel, ou os deuses de Israel, são deuses dos montes. Vejam como eles acreditam que o lugar dos montes é o lugar da habitação da divindade. E especificamente naquele monte onde eles perderam a batalha, habitava o Deus de Israel. Então há uma crença comum de que montes significam confiança. Eu acredito que seja bastante plausível entender esse texto assim. Então o que o salmista está fazendo? Levantando os olhos e se deparando com um sinal de segurança, um sinal de proteção. Só que ele faz uma pergunta. E nós podemos entender então essa pergunta como praticamente uma pergunta retórica. Uma pergunta que ele já sabe a resposta. Ele pergunta, de onde me virá o socorro? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, os montes são seguros. Os montes podem de fato proteger. Os pagãos até acreditam que nos montes existem deuses que protegem. Mas é daqui que vem o meu socorro? Será que é daqui mesmo que vem a minha ajuda? Será que é nos montes, naquilo que todos os homens confiam, que eu também posso confiar? E a resposta é, não. O meu socorro não vem dos montes, não vem naquilo que foi colocado ali circunstancialmente para a proteção, e muito menos vem de deuses estranhos que moram nos montes. O meu socorro, a minha ajuda, vem de um lugar só, do Senhor, o Deus da aliança, que fez os céus e a terra. E nesse texto, nós vamos ver que todas as ocorrências do nome do Senhor estão em caixa alta, Senhor com todas as letras maiúsculas. Esse aqui é o nome que o Senhor se revelou a Moisés lá no deserto. Eu sou o que sou, o nome que nós normalmente traduzimos como Yahvé. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, o Deus do compromisso com o povo. Então o que o salmista está dizendo é o seguinte, eu sei que muitas pessoas confiam nos montes, eu sei que eles de fato dão aqui alguma segurança circunstancial para a nossa caminhada, mas em meio a uma caminhada completamente perigosa, em meio a um ambiente hostil a mim, em meio a pessoas que não amam a paz, eu sei que o Deus da aliança, o Deus que tem um compromisso profundo com o seu povo, é quem me socorre. É o Senhor, é Yahvé. É Yahvé. Então a ideia é que o salmista está pensando que nós não precisamos confiar nos montes se temos o Criador dos montes nos socorrendo em meio ao perigo. A expressão que ele usa é
meu socorro, a minha ajuda vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ora, se Ele é o Criador dos céus e da terra, é óbvio que Ele também é o Criador dos montes. Portanto, é nele, e somente nele, e em nada mais, que eu posso confiar. E aqui eu retomo como ilustração o que eu falei na introdução desse sermão. Sociedades que são regidas por medo. Nós pensamos em sociedades regidas por medo quando falamos de sociedades, nós podemos chamar até arcaicas. Mas o medo também domina a nossa sociedade atual. Em grandes cidades, é o medo quem determina toda a nossa agenda. Como assim? Bom, se você tem medo da violência no seu bairro, o que você faz? Você se muda para um bairro onde tem condomínio fechado. Porque ali há segurança. O que moveu a sua ação? Medo da violência da cidade. Se você está começando a ficar doente, ou acha que pode ficar doente em qualquer momento, o medo de adoecer e não ter recursos para se cuidar, faz com que você procure um convênio. E assim vai. O medo das pessoas empobrecerem faz juntar cada vez mais status e com isso ganhar mais dinheiro. O ponto é que existe medo de violência, medo da doença, medo da instabilidade econômica do país. Nós vivemos em tempos de medo. Ainda é o medo que nos domina. E como é o medo quem domina a nossa sociedade, qual é o contraponto? Poder. Poder. Então, qual é a grande fonte de poder nos dias atuais? Dinheiro. Dinheiro. As pessoas então buscam cada dia mais recursos, vivem em torno de enriquecer para terem segurança. Porque o dinheiro vai fornecer tudo o que dá a sensação de que finalmente ela está segura. E então ela confia plenamente na sua conta bancária. E ela pensa não a partir das Escrituras, não a partir da palavra do Senhor, não a partir do Santo Espírito, mas pensa a partir do bolso. A dinâmica é exatamente a mesma coisa. Mas esse salmo, esse trecho está nos ensinando que a nossa confiança não está em poder humano nenhum, nem mesmo o grande poder da nossa época, nem mesmo no poder do dinheiro. A nossa confiança está no Senhor que criou todas as coisas. Então a grande pergunta é: em quem você confia? Ou em que você confia? Será que para se sentir seguro nesse mundo, você precisa de diversas coisas? Realmente, eu não estou dizendo que ser precavido seja algo errado, muito menos que morar em um condomínio é pecado. A questão não é essa, mas a questão é onde está o nosso coração. É o que nos torna tranquilos. É o que nos faz deitar de noite sabendo que estamos protegidos. Se a resposta for qualquer outra coisa que não o Senhor, nós temos problemas, porque nós estamos vivendo exatamente como aqueles pagãos que olhavam para os montes e diziam: ali está o nosso Deus. Nós podemos olhar para a nossa conta bancária, nós podemos olhar para a nossa saúde, para a nossa inteligência, para os nossos talentos, para o nosso status social e pensar: aí estão os nossos deuses, a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa ajuda. A questão é a quem você recorre quando você tem problemas, perigos, oposições. A quem você recorre? Se a resposta imediata não for ao Senhor, há uma grande chance de você estar olhando para os montes e confiando nos montes. Mas o fato é, somente no Senhor está a nossa ajuda, o nosso socorro no tempo de tribulação. Somente no Senhor. E por que isso é possível? Porque, meus irmãos, Cristo Jesus foi o nosso grande exemplo e modelo quando se trata de confiar apenas no Senhor. E Ele mesmo é a fonte de toda a nossa segurança e confiança. Ele é aquele que nos socorre. O nosso Senhor Jesus Cristo tinha plena confiança no Deus Pai. Em Atos 2, no sermão de Pedro, ele cita um salmo bastante interessante, onde o salmista diz o seguinte: eu sei que o Senhor não deixará a minha alma repousar na morte ou na sepultura. E ele atribui essas palavras ao Senhor Jesus Cristo. É o Messias que tem certeza que não ficará na morte. O que nos mostra que o Senhor Jesus Cristo viveu todo o seu ministério, sabendo que iria morrer,
mas plenamente confiante de que o seu Pai o livraria da morte e o ressuscitaria dentre os mortos. Ele tinha confiança absoluta e foi por isso que ele continuou. O Senhor é nosso grande exemplo em confiança somente no Pai. Se ele confiasse nos juízes de sua época, se ele confiasse nos recursos que ele tinha, certamente ele teria desistido de ir para a cruz. Mas ele confiava somente no Senhor. E Cristo Jesus é a própria fonte de confiança que nós também podemos ter. Em Atos 4:12 diz: não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. A nossa salvação está em Cristo Jesus. A nossa proteção está em Cristo Jesus. Aquele que guarda e protege a nossa alma é o nosso Deus triuno por meio de Cristo Jesus. Somente Ele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos que confiar no Senhor como nosso guarda, porque é somente nele que está o nosso socorro, e somente na pessoa de Cristo. O Senhor é a fonte de todo bem, de tal forma que nós não precisamos e não podemos procurar o nosso bem em nenhuma outra fonte estranha. Em quem você confia? Em segundo lugar, confie no Senhor que te guarda, pois o Senhor está atento para te guardar. O Senhor está atento para te guardar. No versículo 3 a 6, há um movimento bastante interessante. Enquanto no versículo 1 e 2, há uma pessoa que está falando: eu elevo os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Mas a partir do versículo 3 até o final, há uma impressão que há uma outra pessoa falando no Salmo. Porque olhem como a linguagem muda. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. A impressão que dá aqui é que há uma outra pessoa falando com a primeira pessoa. A primeira pessoa diz o seguinte: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E a outra pessoa responde: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Há um diálogo acontecendo. É difícil saber se o salmo foi escrito para que duas pessoas cantassem, ou se existem de fato dois personagens aqui, ou se é como um daqueles salmos onde o escritor, o salmista, fala consigo mesmo. Por exemplo, em alguns salmos o salmista diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Então a alma vai responder para ele. Mas ele está falando com ele mesmo. Aqui é difícil saber qual é a dinâmica exatamente, mas fato é, há duas vozes conversando. Seja o salmista falando com ele mesmo, ou seja o salmista falando com outra pessoa. O salmista então fez uma pergunta retórica nos dois primeiros versículos: onde está a minha confiança? Ou melhor dizendo, onde está o meu socorro? O meu socorro está no Senhor. Agora a segunda voz vai responder essa convicção do salmista. E vai não apenas responder, mas vai confirmar e expandir essa confiança. E vai aumentar essa confiança. É como se ele estivesse dizendo assim: isso mesmo, é o Senhor Criador dos céus e da terra que é o seu socorro. E eu vou te mostrar mais uma coisa. Por que você deve confiar nele? Por causa disso, disso, disso. É um encorajamento para a viagem que ele estava fazendo. É um encorajamento para chegar a Jerusalém. É um encorajamento para não desistir no meio do caminho. É um encorajamento para continuar a peregrinação, mesmo em meio aos perigos. E como ele faz isso? No versículo 3, a nossa Bíblia traduz da seguinte forma: ele não permitirá que os teus pés vacilem e não dormitará aquele que te guarda. Entretanto, há no texto original uma espécie, uma forma de desejo aqui. Se nós fôssemos traduzir assim, bem ao pé da letra mesmo, mas ficaria uma leitura meio truncada, é por isso que traduzem assim, para o melhor entendimento, a tradução seria algo do tipo: que ele não permita. A ideia é que a pessoa que está respondendo a primeira voz está aqui nesse versículo 3 desejando algo, quase que fazendo uma súplica, uma oração. É como se ele chegasse para a outra pessoa e dissesse algo como: deixe-me pedir a Deus algo em seu favor que está viajando para Jerusalém. Eu desejo profundamente que a sua viagem tenha bom êxito. Eu desejo profundamente que os seus pés não tropecem e que o Senhor não durma e não tire os olhos de você. Essa é a ideia. É um desejo do coração. Não é exatamente uma afirmação com toda certeza. É quase uma oração. Ele está olhando para a pessoa que está na viagem, na peregrinação, e dizendo:
eu espero ardentemente que o Senhor, Criador dos céus e da terra, te guarde até o final. Não deixe seu pé tropeçar e não durma, ou seja, não tire os olhos de você, não perca a atenção sobre você. Só que há algo interessante aqui. Se nesse começo de resposta, no versículo 3, há um desejo, quase uma súplica, no versículo 4, a cena muda. Porque no versículo 4 o que nós temos é uma certeza, mas aquelas certezas assim, firmes, convictas, que nós chamamos de certeza absoluta. Porque olha o tom do versículo 4. É certo, com certeza, sem sombra de dúvidas, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A dinâmica aqui é de alguém que diz o seguinte: meu irmão, eu vou orar para que você permaneça na fé todos os dias da sua vida. Eu vou orar para que você continue salvo. Eu vou orar para que você continue caminhando com o Senhor e que Ele atenda essa oração. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que essa oração vai ser atendida, porque o Senhor, a quem Ele salva, Ele conduz a salvo. É a mesma ideia. O que o salmista está fazendo é: eu vou orar para que Deus não permita que você tropece o seu pé em pedra até Jerusalém. Eu vou orar para que o Senhor não tire os olhos de você, que Ele não durma. Mas sabe de uma coisa? Eu sei que Ele vai fazer isso. Eu sei que Ele nunca vai tirar os olhos de você. Eu sei que Ele nunca vai deixar você tropeçar na caminhada até Jerusalém. Essa é a ideia. E é bastante interessante essa expressão que o salmista usa. Certamente não dormita nem dorme o guarda de Israel. A ideia aqui é de que o Senhor não tira longos períodos de sono, mas nem mesmo cochila. O que o salmista está ensinando é que o Senhor está sempre atento. Ele não dorme. Não há possibilidade de em algum momento ele perder a atenção. E há uma situação no Antigo Testamento que nos mostra bastante como essa dinâmica funciona, de deuses que dormem. Vocês se lembram da situação de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal, os profetas dos deuses falsos que estavam sendo adorados em Israel. Ele vai até o monte com aqueles profetas e propõe um desafio. Vamos fazer o seguinte: vocês fazem tudo o que vocês quiserem aí, invoquem o seu Deus. E eu vou invocar o meu Deus. Aquele que fizer fogo descer é o verdadeiro Deus. Se vocês invocarem Baal e ele fizer fogo descer, ele é Deus. Mas se eu invocar o Senhor e ele fizer fogo descer sobre o sacrifício, o Senhor é Deus. E nós conhecemos a história. Os profetas de Baal ficam lá horas e horas. Aí chega no meio-dia, eu gostaria muito de ver essa cena. Deve ter sido engraçada, porque Elias está zombando deles e falando: gritem mais alto. Afinal de contas, se Baal é Deus, ele deve estar ocupado agora, não é mesmo? E aí ele usa uma expressão: gritem alto, porque vai que ele está dormindo. Mas por que Elias fala isso? Porque era comum no mundo antigo a ideia de que deuses dormiam. Então é por isso que eles gritavam. É por isso que eles faziam grandes cerimônias gigantescas com às vezes fogueiras enormes. É para chamar a atenção de Deus. E Deus acordar e finalmente, opa, tem um povo lá que está querendo minha ajuda. O que o salmista está dizendo é o seguinte: o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele está sempre acordado. Ele não tira sequer um cochilinho. E os olhos dele estão sempre diante do seu povo. Estão sempre sobre você. E ele usa uma expressão bastante interessante. No versículo 5 ele diz: é o Senhor quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. No versículo 4, ele havia dito que o Senhor é o guarda de Israel. É o guarda de Israel. No versículo 5, ele diz que o Senhor não é apenas o guarda de Israel, mas ele é o seu guarda. É o seu guarda. E essa expressão guarda é bastante importante nesse texto. Na verdade, é a expressão mais importante desse texto. No versículo 5, quando o salmista diz: o Senhor é quem te guarda, essa expressão guarda está exatamente na metade do salmo. Ou seja, existe uma quantidade igual de sílabas antes dessa palavra e depois dessa palavra, mostrando que aqui há uma ênfase, aqui há um destaque. Qual é a ideia? Eu não
acho que são os montes que são os meus guardas. O meu guarda, aquele que me protege, aquele que me ampara, é o Senhor. Ele é o guarda, o Deus que protege de todo o mal. E é bastante interessante que, se por um lado ele é o guarda de Israel, e nós sabemos que no Novo Testamento o Senhor nos revela que o verdadeiro Israel é a igreja. Nós somos o Israel de Deus. A descendência de Abraão é composta por todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, como Paulo vai nos dizer, por exemplo, em Gálatas 3, em Romanos 9, em Romanos 11. Nem todos os israelitas são de fato israelitas. Quem são os israelitas? São aqueles que creem em Cristo. O que significa que quando o salmista aqui está dizendo, e isso aplicando diretamente para o nosso contexto, que o Senhor é guarda de Israel, o que ele está falando é, o Senhor protege a igreja. É aquilo que Jesus Cristo disse ao falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja sempre continuará avançando contra as forças do mal, e o Senhor Jesus Cristo está com a igreja. O povo de Deus sempre vai continuar avançando, o povo de Deus sempre vai continuar existindo, porque há um guarda que protege, e Satanás, as forças demoníacas, este mundo não podem fazer nada contra a verdadeira igreja de Cristo. A igreja espiritual, o corpo, a noiva imaculada. Mas há algo mais interessante que isso, e o salmista está enfatizando isso, que o nosso guarda não é apenas o protetor da igreja invisível, do corpo de Cristo. Aplicando para nós poderíamos dizer o seguinte: o Senhor não é apenas o guarda da igreja presbiteriana em Mairinque. O Senhor é o guarda de cada indivíduo da igreja presbiteriana de Mairinque. Por quê? Porque da mesma forma que ele guarda Israel, ele é a nossa sombra, a nossa direita. Sombra sempre tem a ideia de proteção. E se ele está à direita, no nosso braço, é porque ele está do nosso lado, caminhando no presente conosco. Essa é a ideia do Salmo. Ele é um Deus presente, ele é um Deus que guarda no dia de hoje. Ele é um Deus que guarda cada um em particular. Ele não se esquece de ninguém, ele não deixa ninguém para trás, e nunca deixará. E nós temos a impressão, às vezes, meus irmãos, que o Senhor se esqueceu de nós. Mas não. O Senhor é o teu guarda, que não dorme, ele está sempre atento. Ele é a tua sombra, que não permite que o sol te fira, te moleste, e nem a lua. Ou seja, para um peregrino, a ideia de sol e lua é de alguém que está caminhando de dia e de noite. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando você caminhar de dia, o calorzão do sol não vai te destruir. E se você caminhar de noite, o frio da noite não vai te congelar, você vai chegar em Jerusalém. Fica tranquilo. E a ideia é justamente essa, que durante todo o nosso tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o nosso guarda está à nossa direita, nos protegendo. Mesmo que a gente não perceba isso. Mesmo que por vezes nós tenhamos dias tão difíceis, que a gente não percebe a mão de Deus ao nosso lado. Mas Ele está, hoje, agora, aqui. Ele esteve hoje conosco. E sempre estará. Deus é um Deus presente. Deus não é um guarda ausente. O Deus da aliança continua conosco hoje. Mesmo que você não perceba. Mesmo que você derrame lágrimas. Mesmo que você perca a esperança. Lembre-se. O Senhor é a tua sombra, a tua direita, agora. E todo momento. Todo momento. E por que que isso é possível? Mais uma vez, a resposta se encontra no nosso amável Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram da oração sacerdotal? Lá em João 17, o nosso Senhor faz um pedido bastante específico para o Pai. João 17:11 nos vai dizer que Jesus Cristo orou por nós, pedindo que nós fôssemos guardados no nome do Pai. Sabe por que nós somos protegidos? Sabe por que Yahvé, o Deus da aliança, é o nosso guarda e está à nossa direita? Porque em um momento, lá naquele monte, e então na cruz, Jesus Cristo pediu ao Pai. Ele suplicou ao Pai que nós fôssemos guardados. E a pergunta é, vocês acham que alguma oração do nosso Senhor Jesus Cristo
deixou de ser atendida pelo Pai? Não. Ele pediu que nós fôssemos guardados, e nós somos guardados. E nós somos guardados justamente no nosso intercessor. Jesus é aquele que pede a nossa proteção, mas é também aquele que nos guarda. Em Judas 24, vai nos dizer que o Senhor tem poder para, em Jesus Cristo, no nome de Cristo, guardar os nossos pés de tropeçar. Exatamente a mesma expressão desse salmo. Portanto, hoje, agora, lembre-se, o seu Senhor orou para que você fosse guardado. E por causa da sua morte, da sua ressurreição, do poder que nós recebemos do Pai em Jesus Cristo, nós somos guardados. Lembre-se disso no dia de hoje. E por último, confie no Senhor que te guarda, o guarda de Yahvé, pois o Senhor te guardará até a eternidade. Até a eternidade. Os versículos 7 e 8 são nada mais do que uma conclusão de tudo o que essa segunda voz está falando para a primeira voz. É como se ele estivesse dizendo: você confia no Senhor, no guarda, que é o Criador dos céus e da terra, você confia que o seu socorro está nele, e ele está mesmo, ele é o seu verdadeiro guarda. Não são os montes, não são as circunstâncias, não é o dinheiro, não é o poder que te guarda, não é nada disso. É Yahvé que te guarda. E ele faz isso hoje. Mas então ele diz, não só hoje, não só hoje, não só agora, 24 horas, mas para sempre. Essa expressão que ele usa no versículo 8 é bastante interessante. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Nós poderíamos traduzir bem literal, desde agora até a eternidade. A ideia aqui é que essa segunda voz está abençoando a primeira voz para a viagem. Ele está dizendo o seguinte: você está viajando para Jerusalém, e eu estou confirmando para você, eu estou te abençoando e dizendo, certamente você vai chegar no seu destino final. Certamente você vai chegar em Jerusalém. Certamente você vai participar das festas. Certamente você vai poder oferecer o seu sacrifício como aroma agradável ao Senhor. Certamente você vai ouvir a bênção do sumo sacerdote. Certamente. Porque todos os dias da sua vida, por onde você caminhar, você será guardado. Guardado do quê? Guardado de todo o mal. Não há oposição ao povo de Deus. E nós podemos ter a impressão que há muito assim. E quando digo que não há oposição ao povo de Deus, eu não estou dizendo que pessoas não vão se levantar contra nós, muito pelo contrário. Mas eu me refiro a uma vitória contra o povo de Deus. Não existe vitória contra o povo de Deus. Por mais que os homens consigam nos ferir, consigam nos repelir, consigam nos machucar e por vezes consigam nos matar, a vitória última está com o povo de Deus simplesmente porque é o Senhor, o Deus da aliança, quem já garantiu a vitória. E essa vitória será consumada muito em breve. Muito em breve. As expressões são bastante marcantes porque falam de caminhada nessa vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Para aquele que estava peregrinando para Jerusalém, era ele dizendo o seguinte: o Senhor vai te levar até Jerusalém e vai te trazer de volta para o seu lar em segurança. E quando você chegar, vai estar tudo bem. Vai estar tudo bem. E há uma questão muito interessante nesse salmo, porque ele está prometendo que a vida do salmista será guardada. A alma dele será guardada. Quando a nossa vida está em perigo? Quando nós estamos em lugar de grande confronto, de grande hostilidade. Quando nós estamos em uma guerra, é quando a nossa vida está em perigo. E o que o Salmo 120 diz? Eu sou pela paz, mas eles são pela guerra. Essa bênção responde o Salmo 120. Você está num ambiente onde todos estão contra você? Você está em um ambiente, em um mundo onde Satanás se levanta contra você, onde demônios te cercam, onde o mundo não quer que você continue nos caminhos do Senhor? Ele guardará a tua alma.
Ele te guardará de todo mal. Não significa que nós não seremos atingidos. Não significa que nós não seremos, por vezes, apanhados em armadilhas. Não significa nem mesmo que nós não morreremos. Os mártires da igreja estão aí para provar isso. Mas em última instância, a nossa vida foi sim guardada. Em última instância, a vida dos mártires foi guardada. Porque o Senhor nos guarda não apenas para esta vida. E na verdade, o objetivo da guarda do Senhor não é essa vida mesmo. Não é nos proteger aqui. É nos levar a salvo para a vida que nos aguarda depois dessa vida. É nos levar a salvo para a vida que nos aguarda na eternidade. É lá que o Senhor nos guarda. É para lá que o Senhor nos conduz. E se Ele nos deu essa vida, nada, nem ninguém pode tirar. Uma característica muito interessante dos salmos de romagem é que a maioria deles reflete algum aspecto da bênção de Arão, ou a bênção sacerdotal lá de número 6. Se você voltar à sua Bíblia, não precisa, mas se você voltar lá em número 6, do 24 a 26, nós temos a bênção que o sumo sacerdote proferia sobre o povo de Israel nas reuniões. Ou seja, quando o peregrino chegava a Jerusalém, participava do culto, dava os seus sacrifícios, e quando ele estava prestes a sair, o sumo sacerdote falava isso aqui. Ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Os salmos de romagem muitas vezes vão refletir algumas expressões dessa bênção. No salmo anterior, nós temos uma ênfase na paz. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê paz. Percebem que é uma parte da bênção araônica. No nosso salmo, a ênfase está sobre Deus guardar o seu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É muito belo o que o salmista está fazendo aqui. Para aquele peregrino que estava indo para Jerusalém, soava da seguinte maneira: o Senhor é o teu guarda, o Senhor é o teu guarda. Ele ouvia assim: eu vou conseguir chegar lá em Jerusalém. Eu vou conseguir ver o templo de novo. Eu vou conseguir participar do culto a Deus. E eu vou conseguir a bênção de Deus. Porque Ele já é o meu guarda. Ele vai me guardar. A bênção do Senhor está sobre mim e será renovada quando eu chegar lá. Era um cântico de confiança, de esperança, de um Deus que abençoa o seu povo. Com proteção. Com proteção. É bastante interessante nós pensarmos em um Deus que nos guarda no dia de hoje e promete nos guardar para sempre. É um processo contínuo, que não tem fim. Mesmo quando a nossa vida acabar, o Senhor continuará nos guardando. É mais ou menos semelhante, mas vocês vão entender a diferença do que eu quero dizer, quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta. Normalmente, pelo menos foi assim comigo, meu pai me ensinou a andar de bicicleta do jeito clássico. Ele ia segurando a bicicleta e falava: pedala, que eu vou continuar te segurando até o final. Aí quando ele percebia que eu estava com impulso, com ritmo, o que ele fazia? Soltava a bicicleta e deixava eu pedalar sozinho. Aí quando eu percebi, eu já estava andando. É parecido com isso, com uma diferença. O Senhor nunca vai soltar a bicicleta. O Senhor é aquele que pega e nos faz caminhar, nos faz pedalar, nos faz avançar. Mas nunca chegará o momento que Ele vai soltar e dizer: vai por tua conta, porque agora você consegue. Porque nós não conseguimos. Nossa alma não tem habilidade de pedalar até o céu. Não há como. E por isso nós precisamos de um Deus que sempre está nos segurando. Mas essa promessa nos diz que a bênção de Arão está sobre nós. Significa que o Senhor está nos segurando agora. E amanhã, enquanto nós estivermos pedalando, Ele vai estar segurando. Na semana que vem, enquanto nós estivermos passando por trechos acidentados, Ele vai estar nos segurando. Quando nós morrermos e tivermos que atravessar o rio, Ele vai estar nos segurando. Desde agora, até a eternidade. Ele te guardará do mal e a vida em Cristo Jesus que Ele te deu, você jamais irá perder se de fato você crê em Cristo. É a segurança dos santos. Por que nós sabemos que nós vamos perseverar? É porque nós somos fortes?
É porque nós somos bonzinhos? Não. É porque essa promessa se aplica a nós. Ele continuará sendo nosso guarda. Em Romanos 8:39, nós temos essa afirmação sendo aplicada a nós por meio de Jesus Cristo, onde nos diz que criatura nenhuma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, o teu Pai te ama profundamente e Ele nunca vai deixar de amar. E esse amor, por meio de Jesus Cristo, o seu Redentor, aquele que foi para a cruz por você, aquele que pagou os seus pecados e aquele que continua intercedendo todos os dias da sua vida por você, continuará te acompanhando. E quando você fechar os olhos nessa vida, você vai abrir e o seu Redentor estará diante de você dizendo: vinde, filhos benditos de meu Pai, entrai no reino que está preparado para vós. O Senhor te guardará desde agora e para sempre, mesmo que não pareça, o Senhor está aqui. Mesmo que não pareça que nós vamos aguentar até o final, nós vamos aguentar até o final. Porque quem garante isso é o Yahvé que guarda. É o nosso Cristo. É o poder do Espírito que habita em nós. E para concluir, eu quero fazer uma última pergunta. E eu gostaria que você pensasse nisso durante essa semana. Do que você tem medo? Eu não estou me referindo àquelas coisinhas que você tem nojo ou não gosta muito. Não, não. Qual é o maior medo que você tem na sua vida? O que te faz paralisar? Qual é aquele medo que move a sua vida em direções que às vezes você nem deveria tomar? O que faz você tomar decisões? Não use subterfúgios. Não tente achar soluções humanas para os seus medos mais profundos. Não vai funcionar. Se você tiver medo da morte, não há nada nessa vida que vai te fazer viver mais. Se você tiver medo das doenças, não há nada nessa vida que pode impedir que você contraia alguma coisa. Se você tem medo do dia de amanhã e por isso você está ansioso e não consegue dormir, por mais que você fique ansioso, você não vai resolver o problema de amanhã. Se você confia em alguma coisa como segurança máxima da sua vida, em algum momento isso vai ruir e o medo vai te dominar. Portanto, não use subterfúgios. Não procure em outro lugar aquilo que somente o Senhor pode te dar: segurança. Ele é um guarda colocado à frente da sua casa. Ele é o guarda colocado em sua alma. Ele é aquele que protege. Às vezes não protege de um roubo, é verdade. Porque ele tem propósitos para isso. Às vezes ele não protege de uma doença, é verdade também. Mas ele protegerá a tua alma. Ele guardará a tua vida. E ela já está guardada. Paulo aos Colossenses vai dizer que a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. E um dia vai ficar muito óbvio quem é o nosso protetor. Porque chegará o dia onde esse mundo será renovado. E nós estaremos vivos nele. Nós estaremos felizes nele. Portanto, confie no Senhor que te guarda. Não use subterfúgios. Ele é o teu guarda fiel. Não tema. Ele é o teu guarda fiel. Não procure um outro, porque Ele é o teu guarda fiel. Durma tranquilo, porque Ele é o teu guarda fiel. Você vai perseverar, se você crê em Cristo. Amém. Fiquemos em pé e oremos todos juntos. Pai amado Deus, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor não nos deixou sozinhos neste mundo tão perigoso. É fato, ó Deus, que nós olhamos ao nosso redor e há violência para todo lado, há instabilidade financeira, econômica, há diversas coisas que podem tirar o nosso sono e a nossa confiança. Mas nós queremos suplicar a Ti, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor não permita que nós coloquemos a confiança em nenhuma coisa vã dessa vida. E permita, Senhor Deus, e faça, mediante o Teu Santo Espírito, que nós, ao olhar para os montes, olhemos um pouquinho mais adiante e reconheçamos que é o Senhor, o Criador dos montes, o Criador dos céus e da terra, que é o nosso guarda. Nós queremos bendizer o Teu nome, porque a Tua palavra consola o nosso coração.
porque a Tua palavra é capaz de enxugar as nossas lágrimas, porque a Tua palavra, ó Deus, é capaz de nos chacoalhar e ao mesmo tempo de nos colocar em Teu colo para descansar. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque se o Senhor não te revelasse a nós continuaremos com medo. Mas agora nós sabemos que não precisamos ter medo. O Senhor é o nosso guarda, o guarda de Israel, o guarda da Tua igreja, o nosso guarda particular. E mesmo que tudo nessa vida, ó Deus, venha contra nós, mesmo que nós soframos dores agudas neste mundo, mesmo, ó Deus, que nós tenhamos uma morte trágica, não importa, porque o Senhor, em Cristo Jesus, já nos prometeu que seremos guardados até o dia final, e lá nós estaremos com o corpo glorioso diante do Senhor. Ó Deus, como nós ansiamos este dia, nos guarda até lá. O nosso desejo, ó Deus, é que todos que aqui estão, realmente creiam em Ti, creiam em Cristo, e cheguem até lá, cheguem até a Jerusalém Celestial, que o pé de todos nós, ó Deus, não tropece em pedra alguma, e que o Senhor nos guarde dos males dessa vida. Não permita, ó Deus, que os jovens se desviem, não permita que eles amem mais este mundo que ao Senhor, não permita que eles sejam seduzidos pelas confianças, não permita, Senhor Deus, que os mais idosos, no fim da sua caminhada, desviem o seu olhar de Ti, mas que eles foquem no Senhor. Não permita que as nossas crianças cresçam sem amar a Cristo, mas que elas tenham a confiança plena no Senhor. Ó Deus, abençoa a igreja presbiteriana em Mairinque, ser o nosso guarda, e dá-nos olhos para perceber que hoje e para sempre, em Cristo Jesus, nós somos protegidos por Ti, e que assim nos confiemos e entoemos louvores ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, porque o Senhor tem nos feito muito bem. É em nome de Cristo que oramos, o nosso Redentor, o nosso Protetor, em quem nossa vida está escondida. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.